Graças a Deus, eu ergo as minhas mãos para os céus. E dos céus eu peço que venha sobre você, minha amiga, meu amigo ouvinte, as chuvas de bênçãos, que elas venham cobrir a sua vida, cobrir a vida de todos os que creem, porque as promessas de Deus são apenas para os que creem. Os que não creem não têm direito a elas, mas os que creem têm esse direito, têm esse privilégio. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, sejam abençoados todos os que creem hoje e para todo sempre, no nome do Senhor. Amém. Graças a Deus. Eu estava pensando com os meus botões e dizendo por que tantas pessoas, tantos crentes, tantas pessoas conhecedoras da palavra de Deus são tão presas, tão amarradas em suas vidas. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas parece que com muita gente crente, as verdades do Senhor não têm libertado essa gente, porque continuam vivendo uma vida mesquinha, miserável, totalmente contrária àquilo que está escrito na palavra de Deus. Conhecem a Bíblia, mas esse conhecimento não é materializado em bênçãos, em libertação. Dizem muito: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas está faltando. Olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, olhe para os anos que você tem conhecido a palavra de Deus, que você entregou a sua vida para Jesus. Olhe para esses anos todos e veja o que é o resultado. Qual tem sido o resultado da sua vida? Veja, faça uma prova aí, faça um teste da sua própria vida. Coloque na balança as promessas de Deus e a sua vida. Veja se confere. Então, minha amiga, meu amigo ouvinte, eu tenho certeza que não. Muitas pessoas estão dizendo: é verdade, bispo, o senhor tem toda a razão. Eu tenho sido crente, ou eu tenho crido na Bíblia, na palavra de Deus, em Jesus, há muitos anos, mas a minha vida é uma lástima. Minha vida tem sido um fracasso. Eu sou a própria imagem do fracasso. E o pior é que eu não sei por quê. Então, deixa eu falar para vocês que têm vivido de fracasso em fracasso. Vocês têm crido em Jesus. Vocês têm crido em Jesus. Eu não nego isso. Mas essa crença, essa fé no Senhor Jesus, parece que não traz nenhum benefício para vocês hoje, nos dias atuais. Embora Jesus tenha dito que ele veio para trazer vida e vida com abundância, mas você diz: não, eu creio que Jesus veio trazer vida com abundância, mas talvez você pense que essa vida com abundância é lá no céu. Lá não precisa de vida com abundância. Lá a gente não precisa de vida com abundância. Lá no céu a gente vai viver o céu. A gente vai viver a eternidade com a própria vida, com o autor da vida. Então, lá nós não vamos necessitar de vida com abundância. Lá nós não vamos precisar pedir: ó Deus, me abençoe. Nada disso. Nós já seremos a própria bênção por estarmos lá. Então, eu digo para você com toda honestidade, minha amiga, meu amigo, nós, na Igreja Universal do Reino de Deus, não fomos chamados para abençoar meia dúzia de gato pingado. Nós fomos chamados para levantar uma nação,
uma nação de vencedores, uma nação de conquistadores, um exército do Deus vivo aqui na terra. O exército do Deus vivo aqui na terra. Agora, é claro, para você entrar nesse exército, para você ser aprovado nesse exército, você tem que ser provado. Não tenha dúvida. Ninguém é aprovado sem antes ter sido provado. Você tem que ser provado. Quem acredita ser possível que se possa ser aprovado sem ter passado pelo crivo da provação ou das provações? Quem? Se até na conquista do reino dos céus, Jesus mostra que há provas e mais provas, tantas provas, quantas se fizerem necessárias. Ora, Deus nos deu a fé. A fé vem com o espírito da fé, que é o Espírito de Deus, para que nós vençamos. Mas nós temos que lutar, nós temos que ser provados para que a nossa fé seja aprovada. Não tenha dúvida disso. Veja só o que Jesus fala. A coisa é tão forte, minha amiga, tão forte, que Jesus disse que até o reino dos céus, até para conquistar o reino dos céus, a salvação eterna, nós somos provados. Você sabia disso? Você sabia disso? Que no reino de Deus, no reino dos céus, só entra quem foi aprovado? Você sabia disso? Ah, bispo, eu não entendo. Peraí, é verdade, eu vou provar isso para você. Jesus falou assim, olha, e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Quer dizer, pelo esforço, pela luta, pelas provações, se apoderam do reino de Deus, do reino dos céus. Quer dizer, você está aí pensando assim, como muitos crentes, Jesus já morreu por mim, Jesus já sacrificou para mim, eu não tenho que sacrificar. Por isso que você é perdedor, por isso que você é fracassado. Você acredita que Jesus morreu por você, está certo? Ele morreu realmente por você e por mim também. Agora, que se nós não fizermos a nossa parte, se nós não exercitarmos a nossa fé, se nós não passarmos pelas provas, pelas provações, pelas tribulações, Paulo fala sobre isso, lá em Romanos capítulo 5, que nós devemos dar graças a Deus, até pelas tribulações, porque as tribulações fazem a gente ter experiência, esperança. Então, nós precisamos passar pelo crivo das provações para que sejamos aprovados. E depois de aprovados é que nós tomamos posse da bênção, do prêmio que nos está reservado. Jesus fala sobre os vencedores. Jesus fala sobre esses vencedores. O que é o vencedor lá nas cartas apocalípticas? Vencedor é aquele que foi provado e aprovado. Vencedor é aquele que passou pelo crivo das provações, das tribulações, das lutas pelas quais todos os profetas, os patriarcas, os apóstolos, todos passaram e foram provados. Todos nós somos provados. E a Bíblia diz, lá o próprio rei Davi disse que o Senhor prova o justo. Você sabia disso? Nós somos provados. E uma vez aprovados, então nós tomamos posse do reino dos céus. Jesus morreu por todos, mas nem todos entram no reino dos céus. Você sabe disso. Entram no reino dos céus aqueles que forem aprovados, aqueles que aceitam o sacrifício de Jesus, assumem a fé e vão em frente e lutam contra
todo o inferno para tomar posse daquilo que ele prometeu. Então, nós temos sido provados e aprovados se permanecermos na fé. Quem é que poderia agora, diante do que foi exposto, poderia questionar ou duvidar da posição do Senhor dos céus, o Senhor Jesus? Ele disse que só entra no reino dos céus pela força, quer dizer, pela luta, pela vitória sobre a tribulação, pela provação, ou melhor, pelas provações, porque não é uma provação, não. São muitas provações. Nós enfrentamos provações diárias. Até a morte, nós vamos enfrentar tribulações. Porque o diabo vai fazer tudo possível, vai envidar todo o seu esforço, usar todo o seu inferno, todas os seus argumentos, todo o poder que ele tem nas mãos, ele vai usar para tentar barrar o nosso caminho à pátria celestial. Agora, como é que a gente vai vencer? A gente vai vencer só acreditando que Jesus morreu por nós e não fazendo nada? Nada, coisa nenhuma. Você tem que lutar. Não há parceria com Deus. Não há parceria com Deus se não há a ação da fé, que vem por meio do sacrifício. O sacrifício que nós fazemos, por exemplo, eu negar a minha carne, eu negar a mim mesmo, é um sacrifício que eu tenho que fazer diariamente. Essa é a realidade. Carregar a minha cruz é um sacrifício que eu tenho que fazer todos os dias. Seguir Jesus é um sacrifício que eu tenho que fazer toda hora, todo momento. Por quê? Porque a minha carne quer o prazer desse mundo. A minha carne quer a balada. A minha carne quer beber. A minha carne quer usar todos os seus direitos desse mundo e não quer saber se eu vou fazer, se eu vou herdar ou não o reino dos céus. A minha carne quer se satisfazer, quer se entreter. A minha carne quer gozar este mundo. Essa é a realidade. Mas o meu espírito diz, não, eu não vou te dar esse direito. Eu não vou te dar esse direito porque eu quero a salvação. Então, eu sou obrigado a sacrificar os meus desejos carnais para seguir o meu Senhor, para obedecer o meu Senhor. E isso é o quê? É parceria. O que é isso? É sacrifício. Quando a gente fala em sacrifício da fogueira santa, é para justamente as pessoas despertarem essa parceria com Deus. Quando você sacrifica no altar, quando você coloca a sua vida toda no altar, quando você se lança, corpo, alma e espírito, com todas as suas forças, então, naquele momento, você está se tornando parceiro de Deus. Você está combinando com Ele, você está casando com Ele, você está se ligando com Ele, você está andando em parceria com Ele. Olha, vou dar um exemplo bacana para vocês, para dirimir de uma vez por todas esse assunto de sacrifício pela fé. Veja só, Jesus morreu entre dois ladrões, não foi? Muito bem. Os dois ladrões, em princípio, praguejavam contra Jesus. É o que diz o texto sagrado. Mas, com o passar das horas, um dos ladrões reconheceu que eles tinham razão de estar ali na cruz, mas Jesus era um homem íntegro, era reto, não tinha pecado, não tinha feito nada, estava ali na cruz por causa da inveja. Então, esse outro ladrão disse para o Senhor, Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Então, Jesus imediatamente disse-lhe, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quer dizer, Jesus deu a ele o que ele pediu naquele momento. Até então, ele não tinha pedido nada disso.
E aquele momento, quando ele se converteu, que ele reparou, refletiu que Jesus era o Senhor mesmo, então ele clamou, suplicou, se humilhou, mostrou arrependimento. Quer dizer, ele manifestou a sua fé sacrificial. Ele foi salvo. Ele não fez sacrifício de dinheiro, de oferta no altar. O sacrifício dele foi ter entregue a sua vida para Jesus. Ele já estava lá no Calvário. Aquele Calvário era o altar só de Jesus, mas passou a ser o altar de Jesus e também daquele bom ladrão. Mas o outro continuou praguejando contra Jesus. Quer dizer, Jesus morreu por ele também, não morreu? Jesus não morreu pelos dois ladrões? Morreu, claro que morreu. Mas só um recebeu a salvação. Por quê? Porque esse se converteu, sacrificou a sua vida, mudou o seu pensamento em relação ao Senhor Jesus. O outro não. O outro continuou da mesma forma, desprezando a morte do Senhor Jesus. Por isso, não foi salvo. Quer dizer, você, minha amiga, não adianta você dizer, eu acredito que Jesus veio me salvar. Tá bom, você acredita. Mas você não está à beira da morte. Você está vivendo. Você tem que conquistar. Todo dia você tem que lutar, sacrificar horas de trabalho para você ter o seu salário no final do mês. É ou não é? Se você dizer, se você disser, olha, eu creio em Jesus e ficar esperando que vai cair maná do céu na sua vida, você vai morrer e não vai ver maná coisa nenhuma. Porque Deus lhe deu condições de você trabalhar, lutar, para poder comer o pão nosso de cada dia. E se você não faz isso, então você não vai ter o direito de comer, você vai morrer de fome. Deus prometeu a terra da promessa, a terra prometida. Inclusive, seria bom você assistir, a partir de terça-feira agora, a conquista da terra prometida, que é um exemplo enorme, maravilhoso, do que o Senhor quer nos ensinar com respeito à fé. Ele deu a terra prometida, mas a terra prometida estava cheia de inimigos. Então, o povo de Israel teve que entrar lá, teve que desalojar, teve que matar os inimigos e até morrer alguns do próprio povo de Israel para tomar posse daquela terra. Assim, minha amiga, meu amigo, é a conquista do reino dos céus. Nós não conquistamos o reino dos céus na base do oba-oba, na base apenas de uma crença teórica. Não, nós temos que praticar, nós temos que materializar essa crença para que, então, as bênçãos também sejam materializadas em nossa vida. Darei que se alimente da árvore da vida, e a segunda morte, de modo algum, dano nenhum lhe causará. Sobre a minha mesa, com muita alegria, lhe servirei do precioso e escondido maná. Eu fico pensando, essa música que nós acabamos de ouvir fala de ao vencedor dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Então, os perdedores não vão sentar-se na mesa com o Senhor. E tem mais. Se, presta atenção, minha amiga e meu amigo ouvinte, se a pessoa tem sido perdedora aqui na terra, se a pessoa tem sido derrotada aqui na terra, como é que ela vai conquistar a vida eterna? Se o sacrifício é muito maior. Porque o sacrifício para você conquistar aqui na terra
é uma mixaria em relação ao sacrifício que você tem que fazer para conseguir alcançar a vida eterna e ser um vencedor e alcançar a vida eterna, não é verdade? Então, se aqui na terra o seu sacrifício não dá, você não tem feito melhor para alcançar os benefícios, as promessas de Deus, imagine com respeito à vida eterna. É esse o ponto importante da fé. Vamos ver essas pessoas que foram abençoadas, veja que elas sacrificaram, elas aprenderam o caminho do altar. E olha só o que aconteceu. Meu nome é Cíntia, vivi uma vida realmente assim, desgraçada antes de conhecer a fé. Com 14 para 15 anos eu me envolvi com uma pessoa e a partir daí realmente assim a minha vida foi se destruindo cada vez mais. Fiquei grávida aos 17 anos, tive um filho e realmente era uma vida miserável, onde eu não tinha nem dinheiro para comprar fralda, leite em pó para o meu filho e roupa, era tudo realmente que eu ganhava de doações das pessoas, porque eu não tinha condição nem de comprar o alimento, quem dirá comprar roupa. Então realmente assim, nós vivíamos, né, uma vida na dependência das pessoas. Eu trabalhava muito, inclusive eu dobrava normalmente no meu trabalho, trabalhava 12 horas em média por dia. Mesmo assim eu não conseguia ter uma evolução profissional, uma evolução financeira, tudo era limitado. Foi nessa situação que eu cheguei na igreja e foi aqui que eu aprendi a usar a fé. Depois que eu me lancei no altar, minha vida realmente mudou. Então, de quem andava a pé, né, a distâncias e distâncias a pé, hoje eu ando num carro de luxo. Para quem não tinha nada, né, não tinha condição de dar o que o filho pedia quando ia no mercado, hoje ele pode escolher o que ele quer. Hoje eu tenho uma carreira sólida, hoje eu sou executiva em uma grande empresa, eu lidero aproximadamente 2.500 pessoas em 2 estados diferentes do Brasil. E tenho direção, coisa que eu jamais, quando eu cheguei, jamais eu imaginaria que eu viveria o que eu tenho vivido hoje. O vencedor é que entra no reino dos céus. É o vencedor que toma posse da terra prometida. Vamos continuar mais um testemunho. Com 8 anos de idade, eu já tinha um desejo de ser rica. Você não vai ser rica não, que eu falava para que ser rica nada. Hoje eu sou uma profissional bem-sucedida. Realizo todas as viagens ao mundo inteiro, do jeito que eu sempre sonhei. Moro muito bem, tenho muitos bens, consegui conquistar muitas coisas, desde carros e imóveis. E posso fazer tudo o que eu sempre sonhei na minha vida. Mas não foi nada fácil, não, para mim chegar até aqui, aonde eu cheguei. Além de toda a humilhação que eu tinha em morar em um porão, que era dividido com várias pessoas. Meu pai era alcoólatra e era uma vida infernal. A gente vivia uma vida terrível. Eu queria algum caminho mais rápido que chegasse ali a riqueza para mim. Então eu comecei errando. Inclusive, aos meus 17 anos eu engravidei. Até que aos meus 22 anos eu estava sozinha e eu conheci o meu esposo, meu atual esposo. A gente começou a ficar junto, né? E eu mentindo pra ela, da minha história, verdadeira história. Eu falei que eu era uma pessoa de bem, isso, aquilo, tal. Certa ocasião, um amigo meu que veio do estado do Paraná e contou pra ela, falou, olha, aperta ele porque esse não é o verdadeiro nome dele, o nome dele é outro. Até que eu descobri que o nome dele era Antônio Marcos e ele era foragido, tinha 30 anos de cadeia pra cumprir. E mesmo assim ela quis ficar comigo. Ela ficou comigo, ela falou, não, estamos juntos, a gente já se gostava, né? E começou uma aventura perigosa, dramática, onde ele era alcoólatra e ele bebia e quando voltava me agredia muito. Uma vez eu quase enforquei ela, matei ela enforcada. Tudo que ele fazia de errado, o dinheiro era sujo e ia rapidamente embora. Além de tudo isso, ele era enfermo. Eu tinha síndrome do intestino irritável, na qual eu estava transformando num câncer. Bebia, eu era alcoólatra, ia pra balada, e havia traição, e ela engravidou da primeira filha da gente. Eu fui fazer um pré-natal normal, uma ultrassonografia, e descobri que eu tinha que correr para o hospital, que eu estava entre a vida e a morte, tanto eu como a minha filha. Eu entrei em pânico, em desespero.
Imagina pra você a sua filha falecer na sua frente. Porque naquele exato momento eu queria me matar. A única coisa que me restava era minha filha. E eu não fui capaz de fazer ela sobreviver. Eu não fui capaz, eu não conseguia entender. Eu gritava, Deus, me ajuda, me socorre, me ajuda. Eu saí fora de mim. Se o Senhor existe, se o Senhor aparece na minha vida. Porque não é possível, é muita humilhação. É muita humilhação. E dali, aquele exato momento, veio uma médica que me abraçou e olhou nos meus olhos e falou assim, vai procura Deus, vai numa igreja, a primeira igreja que você encontrar, vai. E nisso a gente saiu, eu saí com ela, eu estava acompanhando ela, a gente já estava praticamente separados, né? Foi quando a gente chegou na igreja. E Deus foi restaurando, aquilo que era um nojo virou amor. Eu sacrifiquei a minha vontade para obedecer a palavra de Deus. E já chegou a época da Fogueira Santa e nós nos lançamos, né? Eu me lancei. E aí as coisas foram acontecendo. Minha mãe hoje olha para mim e fala, como pode? Realmente, sua vida mudou completamente. Que ela tá bem de vida, ela tá muito bem de vida. Ela chegou onde ela queria. Hoje eu tenho esse privilégio de falar que a minha saúde, a saúde da minha família está perfeita. Temos paz, todos nós vivemos na paz. Sou um pai melhor, sou um pai atencioso. Houve uma verdadeira mudança, né? Essa é a verdade. Verdadeiramente, tudo que eu conquistei veio do altar. Pois é, é mais uma vencedora, aliás, mais vencedores, porque ela não conquistou apenas dinheiro, condições, status social, mas ela conquistou a saúde física. Ele conquistou a saúde física, ele foi liberto do vício. Enfim, aconteceu tudo. Aconteceu tudo o que ele precisava. Eu quero dizer que esse casal, como a Cíntia, comeram da árvore da vida. Por quê? Porque venceram. Porque venceram. Você quer comer da árvore da vida, minha amiga, você tem que vencer. E para você vencer, você tem que sacrificar. Se você não sacrifica, então esquece. Esquece. Deixa a fé de lado, porque não adianta a fé sem sacrifício. A fé sem sacrifício não leva a nada, a não ser ao fanatismo. Essa é a realidade. Quando estou vazio e triste, meus olhos não conseguem ver. Pois é, nós estamos chegando ao ponto final do programa. Vamos seguindo nessa fé e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.